Você está vendo e ouvindo Notícias de Israel com Miguel Nikolaevski, direto de Sião para você. Já se passou uma semana desde o início da Operação Rugido do Leão e quero saudar nossos pilotos heróicos, as equipes de solo que trabalham sem parar e nossos bravos combatentes no Líbano e em todos os setores. Gostaria de expressar minha profunda gratidão a vocês, cidadãos de Israel, pela firmeza com que agem neste momento de emergência. Vocês entendem a gravidade da hora e seguem as instruções do Comando da Defesa Civil. Elas realmente salvam vidas. Nas salas de segurança e nos abrigos protegidos, vocês mostram um espírito forte. Vocês dizem a mim, ao governo, aos nossos soldados e comandantes heróicos, continuem até o fim, até a vitória. Quero agradecer do fundo do meu coração pelo apoio e informo que continuamos com toda a nossa força. Na guerra, vencemos com iniciativa e estratégia, mas o primeiro fundamento do sucesso é a determinação. Não falo apenas da determinação dos líderes. Falo da determinação do povo. Falo da determinação que vocês, cidadãos de Israel, demonstraram até hoje e da determinação que ainda precisaremos juntos. Juntos, nos levantamos do terrível massacre de 7 de outubro. Juntos, repelimos nossos inimigos passo a passo na guerra de resistência e os derrotamos completamente. Em Gaza, Sinwar e seus assassinos. No Líbano, Nasrallah e seus terroristas. Na Síria, provocamos a queda do regime sangrento. E no Irã, atacamos o regime assassino dos Ayatollahs na Operação Com Meus Cães. E agora, fazemos isso ainda mais na Operação Rugido do Leão. Ao mesmo tempo, trouxemos todos os nossos reféns de volta para casa. Atacamos centros de terror na Judéia e Samaria. Subimos ao Monte Hermon e criamos zonas tampão na Síria, Líbano e Gaza. Como prometi a vocês, dias após 7 de outubro, estamos mudando a face do Oriente Médio. Mas não mudamos apenas o Oriente Médio. Antes de tudo, mudamos a nós mesmos, porque após o grande desastre de 7 de outubro, decidi liderar uma mudança radical. Ações poderosas uma após a outra, ações iniciadas e surpreendentes, ações que mudam dramaticamente o equilíbrio de forças entre nós e nossos inimigos. E com esses métodos, transformamos Israel numa potência regional que dissuade e derrota seus inimigos. Tudo isso exige iniciativa, ousadia e assumir riscos. Na Sayeret Matkal, onde servi como combatente e comandante, havia um grande cartaz na sala de jantar com 2 palavras, apenas 2, quem ousa vence. Se você não ousa, se tem medo constante de falhar, você perde. Mas, se você ousa, se assume riscos calculados, tira o inimigo do equilíbrio, você quebra o espírito dele. Agora vou descrever por que embarcamos na Operação Rugido do Leão, o que fizemos até agora e o que faremos no decorrer da campanha. Diante de nós está um regime extremista maligno que há 47 anos pede morte a Israel, morte à América e conspira para nos destruir com bombas atômicas e dezenas de milhares de mísseis balísticos. O presidente Trump entende há muito a magnitude do perigo para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Vou contar que o conheci na Flórida meses atrás, antes de ser eleito para seu 2º mandato. A primeira coisa que ele me disse foi: Bibi, devemos a todo custo impedir que o Irã obtenha armas nucleares. Agradeço ao meu amigo presidente Trump pela liderança histórica que demonstra, pela corajosa amizade entre nós e pela aliança mais forte de todos os tempos entre Estados Unidos e Israel que juntos lideramos. Numa operação conjunta, unimos forças para afastar de Israel e dos Estados Unidos o perigo imediato. Mas o ditador de Teherã, Khamenei, não deu ouvidos aos alertas do presidente Trump nem aos meus. Ele ordenou restaurar as capacidades nucleares e balísticas do Irã e até enterrá-las profundamente no subsolo, sob altas montanhas, para que ficassem completamente imunes a qualquer ataque.
Sem dúvida, após obter essa imunidade subterrânea, o regime Ayatollah usaria essas ferramentas terríveis para nos destruir, a Israel, e ameaçar com armas nucleares os Estados Unidos, a Europa, os países da região, o mundo inteiro. É exatamente isso que esse regime terrorista está fazendo agora, sem armas de destruição em massa. Imaginem o que ele faria se tivesse armas nucleares. Dessa visão nasceu nossa ação conjunta, Estados Unidos e Israel, para frustrar essas ameaças terríveis. Uma ação que criará condições para que o povo iraniano tome seu destino nas próprias mãos. E havia outro perigo aqui, o perigo de que o Irã nos antecipasse, que o Irã atacasse primeiro alvos americanos na região e também Israel. Por todas essas razões, agimos na data marcada. E quanto ao que fizemos até agora, na primeira semana da guerra, eliminamos o ditador Khamenei, neutralizamos dezenas de altos comandantes da Guarda Revolucionária e centenas de agentes terroristas. Destruímos instalações do regime, infraestrutura nuclear, quartéis generais e bases militares, fábricas de armas, depósitos de mísseis e drones e centenas de lançadores de mísseis balísticos, reduzindo assim que reduz a ameaça ao Estado de Israel. Com nossos pilotos ousados e os dos países aliados, alcançamos controle quase total dos céus sobre Teherã. A cada dia desvendamos mais e mais capacidades do regime no Irã. Fazemos o mesmo no Líbano, com ataques esmagadores contra terroristas do Hezbollah, braço do Irã. E reitero ao governo libanês, sua responsabilidade é fazer cumprir o acordo de cessar-fogo. Sua responsabilidade é desarmar o Hezbollah. Se não fizerem isso, a agressão do Hezbollah trará consequências desastrosas ao Líbano. E chegou a hora de vocês também tomarem seu destino em suas próprias mãos. De qualquer forma, faremos tudo o que for necessário para proteger nossa população e nossos cidadãos. Quanto ao que será feito no Irã, temos um plano organizado com muitas surpresas para minar o regime e permitir mudanças. Temos muitos outros alvos e não vou detalhá-los aqui. Mas aos ativistas da Guarda Revolucionária, aqueles que reprimem o povo iraniano nas ruas, digo, vocês também estão na mira. Quem depuser as armas não sofrerá nenhum mal. Quem não fizer isso terá sangue na cabeça. E ao povo iraniano digo, venho conversando com vocês e por vocês há décadas. O momento da verdade se aproxima, porque não buscamos dividir o Irã. Queremos libertar o Irã, libertá-lo da tirania e viver em paz com ele. Mas no fim das contas, a libertação da tirania depende de vocês, o povo iraniano corajoso e sofrido. Acredito que se vocês se posicionarem no momento certo, logo chegará o dia em que Israel e Irã voltarão a ser grandes amigos. Quem vê as bandeiras tremulando juntas nas capitais ocidentais, a bandeira do leão e do sol iraniano e a bandeira da estrela de Davi israelense, quem vê as danças e os abraços calorosos entre iranianos exilados e judeus, quem vê tudo isso se emociona profundamente. Isso dá uma esperança imensa para o futuro. Nosso sucesso trará não só a eliminação de uma ameaça nuclear ao mundo inteiro e não só a paz entre Israel e Irã, mas também uma expansão dramática do círculo de paz ao nosso redor. Hoje todos entendem que o regime dos ayatollahs ameaça o mundo inteiro. Nos últimos dias, o Irã atacou 12 países ao seu redor. Estamos ao lado deles. Todos esses países veem a força tremenda de Israel, nossa disposição para lutar contra os tiranos em Teherã, a coragem do exército e do povo e nossas grandes capacidades militares e tecnológicas. E muitos países se voltam para nós. Eu digo a vocês, muitos países estão nos procurando agora para cooperação. E por que fazem isso? Porque eles recorrem a nós justamente agora, porque somos fortes, porque estamos certos, porque lutamos. Os países ao nosso redor veem a hipocrisia da ONU, que nos condenou sem razão em nossa guerra justa contra os assassinos do Irã em Gaza. Mas essa mesma ONU que nada fez diante do massacre das massas no Irã, esses países atacados pelo Irã veem a fraqueza dos líderes ocidentais que simplesmente os abandonaram.
Enquanto Khamenei e seus assassinos mataram dezenas de milhares de cidadãos iranianos, onde estava a ONU? Onde estavam muitos países do Ocidente? E onde estava a mídia internacional que nos condena sem parar com notícias falsas? Não estavam em lugar nenhum, simplesmente sumiram. Muitos países hoje veem exatamente em quem podem confiar. Israel serve como torre de força e esperança. Graças a esse poder, poderemos expandir o círculo de segurança, paz e prosperidade numa escala que nunca imaginamos. Mas neste momento, cidadãos de Israel, neste momento ainda estamos no meio de uma batalha difícil. Não vamos parar de lutar contra os tiranos no Irã. Vamos atacá-los sem piedade. A Operação Rugido do Leão continuará com ritmo intransigente. Juntos continuaremos firmes. Juntos rugiremos como um leão e com a ajuda de Deus garantiremos a eternidade de Israel. Você está vendo e ouvindo Notícias de Israel com Miguel Nikolaevski, direto de Sião para você. Você já leu a Bíblia, mas já caminhou por ela? Em novembro de 2026 isso pode acontecer. Eu te convido para algo que vai além de uma simples viagem. Um grupo de imersão bíblica em Israel. Vamos abrir a palavra de Deus no lugar exato onde ela aconteceu, conectar Bíblia, história, arqueologia e revelação. Não se trata de turismo religioso, é imersão, é transformação. Se sente que precisa ir além do conhecimento e vivenciar a palavra de Deus como nunca, então este convite é para você. Israel, novembro de 2026, vagas limitadas. Comente Israel ou acesse o link na bio. Você está vendo e ouvindo Notícias de Israel com Miguel Nikolaevski, direto de Sião para você.